Olá pessoal, espero que todos estejam bem. E hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos aí abordar um tema aí muito importante, tá? E que é o que? A reurbanização da cidade do Rio de Janeiro. Então, colocamos aí a cidade do Rio de Janeiro como um exemplo nessa reurbanização e modernização que ocorreu no Brasil inteiro, lá no início do século XX, São Paulo e outras regiões, né? Mas colocando a ênfase aí na cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, gente, lá no início do século XX, o Rio de Janeiro enfrentava aí desafios urbanos significativos, com exemplo de problemas aí com a infraestrutura, saneamento também o crescimento desordenado. E sob a liderança do prefeito Pereira Passos, a cidade foi submetida a um intenso processo de modernização e com o objetivo de transformá-las em uma metrópole alinhada aí com os padrões europeus, conhecida aí como a Via Bota Abaixo. Essa reforma urbanista foi visada a partir das novas avenidas, né, demolir construções antigas e reconfigurar o espaço urbano para atender aí às necessidades da elite, dessa elite emergente, né, e projetar uma imagem de progresso. Contudo, esse processo de modernização também gerou exclusão social e o deslocamento de moradores pobres para as áreas periféricas e dando origem aí também nas primeiras favelas da cidade. Assim, o Bota Abaixo marcou um divisor de águas na história do Rio de Janeiro, com efeitos aí duradouros, né, que até hoje esses efeitos, né, dessa urbanização estão aí claras e evidentes aí no Rio de Janeiro. Então, gente, vamos iniciando aí então a aula, né, aprofundando um pouco mais então a modernização do Rio de Janeiro e no início aí do século XX, a reforma de Pereira Passos e o processo de Bota Abaixo, né? Então essa aula é a aula 13, né? Uma Paris tropical e a modernização do Brasil, a modernização do Rio de Janeiro com a Via Bota Abaixo, né? Então essa aula aí vamos abordar, né, o impacto das reformas urbanas implementadas no Rio de Janeiro pelo prefeito Pereira Passos, e isso lá no início do século XX. Então analisaremos os objetivos e a modernização e os impactos nas classes populares e a formação das primeiras favelas como consequência aí deste processo. Então, já lá no início do século XX, né, o Rio de Janeiro, como dissemos, enfrentava aí graves problemas urbanos, sanitários, e o governo buscava modernizar a capital federal, né? Na época, Rio de Janeiro era a capital federal, né? Hoje nós temos Brasília, mas lá no início do século XX, o Rio de Janeiro era a cidade que era a capital federal. E posicioná-la aí como um símbolo de progresso, né? Então, o Rio de Janeiro, já lá no início do século XX, né, como dissemos, já enfrentavam problemas sanitários, alta densidade populacional e também a infraestrutura muito precária. Era a capital do Brasil e os líderes políticos queriam transformá-la em uma cidade símbolo, né, de progresso e modernidade, alinhada aí às principais capitais mundiais, né? Então o aumento aí da população e a falta de saneamento básico agravava aí as condições de vida e também incentivou a busca desta ampla reforma bastante ambiciosa. Então, essa reforma a reforma aí de Pereira Passos, né, inspirada nas reformas de Paris, a reforma de Pereira Passos visava transformar o Rio de Janeiro em uma Paris tropical, né, com largas avenidas
e melhorias também sanitárias, né? Então isso, o prefeito, né, inspirado com isso, né, o prefeito lá que foi Francisco Pereira Passos, de 1902 a 1906. Então ele iniciou uma transformação completa no Rio de Janeiro. E esse processo visava não só modernizar a infraestrutura, mas também controlar e civilizar o espaço urbano, impor padrões europeus de higiene e estética. E novas avenidas foram abertas, edifícios antigos foram demolidos e áreas de convivência pública foram ampliadas para atender a elite e aos visitantes. Então, o Bota Abaixo, ele foi aí um nome dado à política de demolição de habitações populares, principalmente lá no centro da cidade. Milhares de casas, cortiços foram aí destruídos para abrir espaços para as novas avenidas. E prédios comerciais desalojados, né? Desalojando aí, podemos dizer, moradores, né? Pobres e operários e também ex-escravizados. O objetivo era o quê? Limpar a cidade de moradias consideradas insalubres. Mas o efeito foi expulsar os mais pobres para as áreas aí periféricas, né? Então, sem alternativa de moradia, os desalojados pelo Bota Abaixo foram forçados a se estabelecer em áreas periféricas e morros, onde construíram moradias improvisadas, e esse deslocamento forçado marcou o início aí do processo de favelização, né? Lá no Rio de Janeiro. E o fenômeno que se intensificou aí ao longo das décadas. Então a cidade ganhou áreas urbanizadas e modernas, mas também começou a consolidar a divisão social e geográfica que persiste, né, até hoje. Então as primeiras favelas, né, então com o aumento do número de números aí de desalojados, o Morro da Providência se tornou um dos primeiros locais de ocupação permanente dos pobres na cidade. Então lá construíram habitações improvisadas, criando o que seria o embrião das favelas cariocas. Sem apoio do governo e enfrentando precariedade, esses moradores estabeleceram uma nova forma de vida comunitária, que se consolidaria, né, no caso, e se espalharia aí pelo Rio de Janeiro nos anos seguintes. Lima Barreto, né, e a crítica dele, né, o escritor Lima Barreto, um grande crítico, né, dessa modernização elitista, né. Então o escritor Lima Barreto, que viveu na época das reformas, expressaram aí em suas obras uma crítica contundente ao projeto de modernização elitista de Pereira Passos. Em sua leitura, Barreto retratava o sofrimento e a exclusão enfrentados aí pela população pobre, destacando as diferenças no governo diante das necessidades das classes populares que eram marginalizadas e privadas de seus direitos de habitação. A revista, né, tinha uma revista também, o Malho, usava charges, caricaturas para criticar o autoritarismo de Pereira Passos e ironizar o processo aí de modernização. E essas ilustrações mostravam a perspectiva popular
ridicularizando as reformas e apontando aí a exclusão dos pobres como um efeito negativo. As charges eram de uma forma de resistência cultural que denunciava aí as injustiças sociais e as contradições dessa modernização imposta. Então, a segregação urbana, né, que seria com as reformas do centro da cidade, passou a ser aí ocupado pela elite e pelos novos edifícios comerciais, enquanto as áreas periféricas e os morros se tornaram um refúgio das classes populares, e esse processo reforçou a segregação urbana, estabelecendo uma larga divisão entre os privilegiados e as áreas aí marginalizadas, de que perdurou ao longo dos anos e moldou aí a estrutura da cidade. Então, essas reformas, né, o início aí da gentrificação, né, a modernização de Pereira Passos, é vista aí como o primeiro exemplo de gentrificação no Brasil. Então, as reformas, esse processo é o que? É a expulsão dos mais pobres para as áreas menos valorizadas. Então, a reforma de Pereira Passos foi um exemplo inicial de gentrificação, onde as áreas ocupadas pelos pobres foram transformadas e valorizadas para atrair as classes mais ricas. E esse processo, além de expulsar a população de baixa renda, também, né, reforçou aí a ideia de exclusão social e também econômica. À medida que o centro urbano foi adaptado para servir apenas às necessidades daquela elite da época abastarda. Então, esse autoritarismo no projeto, né? Então o projeto foi implementado sem consulta popular, com a suspensão temporária da Câmara dos Vereadores para acelerar também essas reformas. Então, para acelerar as reformas, Pereira Passos suspendeu temporariamente a Câmara dos Vereadores, implementando as suas políticas de reforma autoritária, sem consulta popular, a falta de diálogo e a imposição do projeto sem sem escutar a população, que demonstrou aí o caráter centralizador e autoritário do processo, que visava o progresso, mas excluía as vozes dos afetados. Então, com tudo isso, né, teve aí o reflexo na desigualdade urbana, né? Então, Bota Abaixo consolidou uma estrutura urbana excludente, onde as elites dominavam o centro e as classes populares eram marginalizadas, né? Então, esse plano, né, o Bota Abaixo, consolidou então um modelo de cidade onde o desenvolvimento urbano e a modernização convivem aí com a desigualdade e a exclusão social. E esse modelo foi produzido em outras cidades brasileiras, né, como dissemos aí no início, e deixou aí um legado aí de segregação urbana e que continua aí a impactar as vidas das populações, né, até hoje aí marginalizadas. Então, a herança aí para o futuro dessa, podemos dizer, essa segregação e especulação imobiliária permanece como herança desses modelos, repetindo ciclos de exclusão até os dias de hoje. Então, o Rio de Janeiro é como o Rio de Janeiro moderno, e a desigualdade era uma herança direta
das reformas aí de Pereira Passos. E a segregação urbana e a especulação imobiliária persistem, né, com essas marcas desse modelo. Então, porque ele priorizou o progresso econômico e estético, mas falhou em incluir as classes populares no projeto também aí dessa modernização. Então, o estudo aí do Bota Abaixo revela que a importância de políticas urbanas inclusivas que considerem as necessidades de todos os cidadãos, e especialmente os mais vulneráveis. Reformas urbanas futuras devem promover o desenvolvimento com justiça social e garantir o direito à cidade para todas as camadas aí da população. E então, gente, falando aí, dando uma consideração final a respeito dessa aula, né, desse relato nosso. Então, os comentários finais aí da aula de hoje, dizendo que a modernização no Rio de Janeiro, sobre Pereira Passos, representa um exemplo dos desafios das reformas urbanas sem sociedades desiguais. Então, esse desafio, né, em sociedades desiguais, aprender como o passado é fundamental para o desenvolvimento do futuro, né? Pegando aí esse exemplo anterior, né, do prefeito, lá no início do século XX, nós temos esse exemplo negativo da maneira que ele processou essa reurbanização, deu aí um final que nós conhecemos hoje, né, que é essa desigualdade, essa segregação social, essa segregação urbana, né? As pessoas mais desfavorecidas foram colocadas de lado, né? Ao contrário aí podemos pensar aí em novas políticas públicas de reurbanização, mas sim colocando todo o contexto de toda a população do local, da cidade ou do Brasil, no caso, né? Então, aprender aí, como dissemos com o passado, para um desenvolvimento urbano futuro seja mais justo e democrático, e com políticas que promovam aí a inclusão e respeitem a desigualdade social e econômica, né? Então, gente, o legado aí, né, da via bota afora, né, bota abaixo, é complexo e também podemos dizer aí ambivalente, como por um lado as reformas de Pereira Passos transformaram o centro do Rio de Janeiro em uma região moderna e alinhada aos padrões internacionais da época, certo? Mas, por outro lado, a modernização elitista também deixou aí marcas de desigualdade urbana e segregando também, né, a população pobre e criando uma nova configuração social que perdura até os dias atuais. Então, esse processo aí de reurbanização exclui os mais vulneráveis, relegando-os aos morros e às periferias, onde se consolidaram as primeiras favelas. Então, refletir sobre o bota abaixo nos permite entender como as políticas urbanas podem moldar o espaço da vida social em uma cidade, né? Enfatizando a necessidade de projetos também de desenvolvimentos mais inclusivos que respeitem aí a diversidade e garantem, né, o direito à cidade aí para todos. Então, gente, é isso, né? Terminamos aí a nossa aula, né? Nossa exposição de hoje, e eu vou deixar aí um vídeo com um pouco mais aí de conteúdo para vocês
assistirem e enriquecer mais aí a nossa aula de hoje, tá? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula, um abraço a todos, tchau, tchau. No início do século XX, o centro do Rio de Janeiro passava por uma transformação profunda e controversa. Francisco Pereira Passos, engenheiro e prefeito da cidade entre 1902 e 1906, liderou uma grande reforma urbana conhecida como Bota Abaixo. Carioca e formado na França, Passos buscava modernizar a cidade e adaptar seu espaço urbano aos valores e necessidades econômicas da época, inspirado pelas ideias de progresso que prevaleciam nas capitais europeias. Seu objetivo era elevar o Rio ao patamar das grandes metrópoles internacionais, tornando um símbolo do novo Brasil. A economia brasileira, impulsionada pela expansão do café e por outras exportações, exigia uma infraestrutura urbana que facilitasse o transporte e o comércio. As elites do país, com o apoio do presidente Rodrigues Alves, acreditavam que modernizar o Rio era essencial para fortalecer a imagem do Brasil no cenário internacional. No entanto, isso significava reformar radicalmente o espaço urbano e implementar um modelo que privilegiava a estética e a disciplina inspiradas no urbanismo francês. O projeto de Pereira Passos incluía a demolição de uma vasta rede de cortiços e habitações populares na região central. Para os gestores da época, essas áreas eram focos de doenças e desordem, consideradas incompatíveis com a imagem de progresso que queriam projetar. A reestruturação criou novas avenidas largas, como a Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, e espaços públicos planejados para simbolizar a modernidade. A transformação urbana, no entanto, teve um preço alto. Milhares de moradores de baixa renda foram forçados a abandonar suas casas e a buscar refúgio em áreas periféricas, muitas vezes sem a infraestrutura básica necessária. Além de redesenhar o espaço residencial, a reforma impactou também o comércio popular e as relações de trabalho informais no centro da cidade. Ambulantes e pequenos comerciantes foram removidos das áreas centrais, dando lugar a um comércio mais civilizado e controlado, com feiras organizadas segundo o modelo europeu. Essa reorganização do espaço urbano impôs uma nova disciplina sanitária e visual, criando um contraste entre a ordem das áreas centrais e a desorganização das zonas periféricas. Essa reestruturação urbana moldou uma nova geografia social no Rio de Janeiro, com os pobres deslocados para os morros e subúrbios. O Morro da Providência, por exemplo, tornou-se um dos primeiros núcleos de favelas da cidade, abrigando muitos dos expulsos do centro. Esse movimento foi o ponto de partida para uma expansão acelerada das áreas periféricas e uma segregação socioespacial que definiria o Rio por décadas. As elites urbanas construíram uma cidade que se espelhava nos padrões europeus, mas relegaram as populações vulneráveis a espaços marcados pela precariedade. O Bota Abaixo não foi apenas um projeto de modernização, mas também uma intervenção com profundas consequências sociais. A exclusão das classes populares do centro revelou o abismo entre as aspirações de progresso e as condições de vida de uma grande parte da população. A nova paisagem do Rio se tornava, assim, um reflexo dos ideais de uma elite que sonhava com uma Paris tropical, ao mesmo tempo em que as classes populares enfrentavam a realidade da exclusão e da luta por espaços acessíveis. A reforma de Pereira Passos moldou uma cidade em que o moderno e o antigo coexistiam de forma tensa, refletindo uma desigualdade estrutural que permanece até os dias de hoje. O Rio mudou, mandaram reformar, derrubaram as casas pro chão, vão jogar. Querem uma cidade pro gringo olhar, mas esqueceram de quem mora por lá. De um lado asfalto, do outro poeira, moradores forçados a ir pra ladeira. Cidade pra poucos, um sonho de elite, a favela nascia sob o sol no limite. É o Bota Abaixo sem compaixão, derrubando a história, expulsando o irmão. Uma Paris tropical só pra inglês ver, mas o povo na rua sem ter pra onde correr.
A avenida é larga, cheia de luz, mas a vida no morro ao povo conduz. Despejados da glória do centro do cais, sem ter escolha, sem o jamais. Eles querem progresso, querem brilhar, mas o trabalhador onde vai morar? Na caneta do Passos a vida mudou. Enquanto o rico sorri, o pobre chorou. É o bota abaixo sem compaixão, derrubando a história, expulsando o irmão. Uma Paris tropical só pra inglês ver, mas o povo na rua sem ter pra onde correr. Lima Barreto já via um aviso, o rio de poucos num sonho preciso. Na crônica e rima ele denunciou a cidade partida que o progresso deixou. Hoje o rio é história, espelho e lição. O bota abaixo gravou exclusão, mas a luta do povo não vai se apagar, resistindo no morro sem nunca calar. É o bota abaixo sem compaixão, derrubando a história, expulsando o irmão. Uma Paris tropical só pra inglês ver, mas o povo na rua sem ter pra onde correr. E a cidade prossegue, os tempos mudaram, mas os ecos do Passos aqui ficaram. Que o passado ensine a cuidar desse chão, pra que o futuro acolha o povo irmão. Lima Barreto já via o aviso, o rio de poucos no sonho preciso. Na crônica em rima ele denunciou a cidade partida que o progresso deixou. O rimão é o bota abaixo sem compaixão, derrubando a história, expulsando o irmão. Uma Paris tropical só pra inglês ver, mas o povo na rua sem ter pra onde correr. O rimão. Hoje o rio é história, espelho e lição. O bota abaixo gravou exclusão, mas a luta do povo não vai se apagar, resistindo no morro sem nunca calar. E a cidade prossegue, os tempos mudaram, mas os ecos do Passos aqui ficaram. Que o passado ensine a cuidar desse chão, pra que o futuro acolha o povo irmão. E a cidade prossegue, os tempos mudaram, mas os ecos do Passos aqui ficaram. Que o passado ensine a cuidar desse chão, pra que o futuro acolha o povo irmão.